Paz do Senhor, meus irmãos. Finalmente chegamos ao final da caminhada pedagógica, pelo menos desse segundo trimestre de 2024, quando nós estávamos estudando durante todo esse trimestre a caminhada cristã, a carreira que nos está proposta. E que bênção que a gente chega agora ao final, né? A conclusão, ao objetivo final. Que bênção de Deus! Olha só, nós estamos então na lição de número 13. A lição de número 13 conclui com a cidade celestial. A cidade celestial. E nosso textuário diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Filipenses 3:20. E a verdade prática diz: a cidade celestial é o alvo de toda a jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada nos portões celestiais. Nós não somos pessoas que foram criadas e que foram lançadas ao mundo como se não tivesse um propósito, como se não tivesse um objetivo, como se não tivesse aonde chegar. Não. Nós temos aonde chegar. Nós temos uma esperança de chegar naquele lugar que Deus prometeu para todos aqueles que forem fiéis à sua palavra. Mas a verdade é que se nós temos um objetivo, se nós temos um alvo, nós precisamos alcançar este alvo. Ok? Então, vamos para a conclusão da nossa lição, que está uma bênção para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês sabem que durante todo esse trimestre, nos anteriores, nós sempre falamos sobre as palavras-chave, não é? Professor, nós fizemos o seguinte, tá? Como todas essas lições têm uma palavra-chave, então eu procurei fazer um breve gráfico, um gráfico que é, na verdade, um resumo desse segundo trimestre, com base nas palavras-chave. Por quê? Porque as palavras-chave, meus irmãos, elas são um resumo de toda a lição, né? Elas são um resumo de toda a lição. E se você olhar esse gráfico, que já começa a aparecer, ele está em duas partes, portanto você pode imprimir em duas folhas, né, para formar um A3, um formato maior. E aí você vai fazendo o quê? Você vai fazendo o resumo de todas as lições aí. Mesmo porque, se você parar para pensar, para observar, você tem aí uma ordem ascendente, né? Porque ela está crescendo. Essas lições elas vão crescendo, chegando até ao cume, que é exatamente esta última lição de hoje, tá bom? Então veja bem, a palavra-chave da primeira lição é caminhada, porque nós já entramos numa caminhada, tá bom? Aprendemos lá que quando nós viemos à existência, nós já entramos numa caminhada. Então, essa caminhada é a caminhada da vida. É a caminhada do fôlego de vida, da existência, tá? De todos nós como pessoas, tá bom? E lembro-me que é citado lá o tempo da nossa caminhada, né? Que é a duração da nossa vida, que inclusive Moisés fala isso no Salmo 90. A duração da nossa vida é 70 anos, e o que passar disso é canseira, é enfado. É a vida biológica, ok? É a vida biológica. Mas também a nossa caminhada, ela começa na vida espiritual quando nós abraçamos a fé, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, tá bom? Então isso é importante nós entendermos. A segunda lição fala sobre porta. A palavra-chave lá é porta. Por quê? Porque está falando da porta estreita e da porta larga, do caminho estreito e do caminho largo. Não é? A porta estreita conduz ao céu. O caminho estreito conduz ao céu.
é estreito, meus irmãos, porque é difícil. É um caminho que você precisa renunciar. Então, é claro que o caminho estreito, ele tem uma finalidade gloriosa, não é? As tribulações daqui não são para comparar com a glória que haveremos de receber quando terminarmos a nossa carreira. Mas o caminho largo também está aí. É o caminho da facilidade, é o caminho que a pessoa faz o que quiser, que a pessoa crê no que quiser, não é? Como diz aquela cantora, ex-cantora gospel, né? Que fala de uma fé autônoma, então você pode acreditar naquilo que você quiser. É o relativismo entrando aí, não é? Porque o relativismo prega isso. Você pode ser aquilo que você quiser, tá bom? Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque a Bíblia diz que há um caminho que conduz para o céu, para cima, para que a gente se desvie do inferno que está embaixo. Então, e esse caminho é Cristo. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. É importante que a gente diga, meus irmãos, que ele não disse que era um caminho como opção. Eu não sou um caminho. Eu não sou um caminho a mais, como tem. Mas ele disse, eu sou o caminho. Então, está bem definido, artigo definido aí. Eu sou o caminho. Porque está falando de uma singularidade. Não existe pluralidade em Jesus. Pois se fosse assim, o sacrifício de Jesus na cruz seria vão. Não precisaria ele morrer, não é? Porque, então, todos os caminhos levam a Deus, como as pessoas dizem. Meus irmãos, terceira lição já fala do objetivo, não é? Já está falando do objetivo. Porque se eu estou na caminhada, se eu escolho a porta estreita, o caminho estreito, então aquele caminho ele deve me levar para o céu, que é o nosso objetivo final. Então, eu preciso falar para os irmãos sobre essa questão do telos, tá bom? Na lição passada falamos sobre isso, e eu aconselho, professor, você a estudar também sobre isso, a entender melhor esse conceito. É um conceito filosófico, porque telos é de objetivo, né? Quando fala de telégrafo, de teleologia, está falando de um objetivo, de algo que é guiado, né? Teleguiado, por exemplo, aquilo que é guiado para um objetivo, tá bom? Então, na vida cristã, existe também o telos. E o que é esse telos? Esse telos é o nosso objetivo final. Esse telos é a conclusão da nossa caminhada. E essa conclusão não é outra senão o céu. Tá bom? Nós não esperamos outra coisa senão o céu, porque foi nos prometido. Isso está muito claro nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Que o nosso objetivo é esse. A nossa cidade é uma cidade celestial. A nossa pátria é uma pátria celestial. A nossa cidadania é uma cidadania celestial, meus irmãos. Então, o assunto sobre o céu é muito importante, tá bom? Meus irmãos, quarta lição, palavra-chave, conduta. Conduta. Por que é importante a gente entender isso? Porque a conduta é como nós nos conduzimos aqui. Como nós estamos caminhando. Como nós estamos neste trajeto, nesta trajetória até o céu. Tá bom? Então a gente precisa andar com dignidade, a gente precisa andar com honestidade, a gente precisa andar principalmente na presença de Deus. Essa é a melhor forma de se conduzir neste caminho. Tá bom? Quinta lição, nós temos aí a palavra-chave inimigos. Você precisa entender que na caminhada, apesar de você estar caminhando com Deus, apesar de que Deus está com você, apesar de que você sente a presença de Deus, mas você vai também ter oposições. Então, no caminho, Jesus falou de serpentes e escorpiões, que são poderes do mal. Apesar disso, da existência desses seres, nosso Senhor nos garantiu
eu vos dou poder para pisardes toda serpente e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos causará dano algum. Está escrito isso na palavra, tá bom? Sabemos que esses seres são mais fortes do que nós, porque são seres espirituais, e a Bíblia diz isso claramente, o salmista diz, quem é o homem para que dele te lembre? Fizeste-nos um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então, nós somos sim inferiores aos anjos, a esses espíritos malignos. Mas a verdade é que o nosso Deus está conosco. E é Ele quem nos capacita para vencer os inimigos. E, aliás, não é só inimigos espirituais, tá bom? Isto aqui, meus irmãos, esta carne, que eu sempre digo isso, ela não se converte, é o nosso inimigo. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro a minha própria carne e eu reduzo à servidão. Por isso que ele dizia, o bem que eu quero fazer, não faço o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, porque deve haver, atenção, deve haver um conflito dentro de nós. Porque a Bíblia diz, a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Então eu sempre digo também isso. Se alguém está vivendo em paz consigo mesmo, neste sentido, com sua carnalidade, eu posso lhe garantir com toda certeza absoluta que a sua carnalidade está imperando. As obras da carne estão imperando. O seu espírito já está morto aí, mas as obras da carne estão imperando. Por que, meus irmãos, que eu digo isso? Porque você está em constante luta contra a carne. E se o teu espírito está imperando, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai te confrontar toda vez que uma dessas obras da carne se manifestar em você. Ele vai lhe confrontar exatamente para que haja consciência do pecado, de que nós, às vezes, nem necessariamente consumamos o pecado, mas se já está encaminhando para isso, o Espírito Santo, sabe, dá aquele sinal de alerta dentro de nós. Isso é muito importante na nesse embate com os nossos inimigos. Meus irmãos, mas também a lição de número 6 fala sobre armas. Nós temos armas para lutar contra esses inimigos, contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Tá bom? Eu gosto muito do texto de Efésios 6, que aliás é um estudo que nós já ministramos em algumas igrejas, né? As armas da nossa guerra. Quando Paulo fala ali que as armas da nossa guerra não são carnais, né? Esse é o texto de Coríntios, na verdade, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Mas o texto de Efésios, né? Ele diz que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes dominadores das regiões celestiais. Então, ele faz ali um resumo desses inimigos espirituais que nós temos e também como nós podemos vencê-los. Nós podemos vencê-los utilizando as armas da nossa guerra. Vamos lembrar aí, meus irmãos, isso tem que estar na nossa mente, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade e os calçados do Evangelho da paz. Além disso, Paulo também fala da oração, orando em todo o tempo. E a nossa lição também falou do jejum como uma arma, não é? Importante para vencer os nossos adversários, porque o jejum nós estamos como que se subjugando a nossa carnalidade, porque nós não estamos alimentando a carne física, mas isso é um símbolo de subjugar a nossa carnalidade, não é? Para que o nosso espírito se fortaleça e a gente tenha vitória contra os nossos inimigos. Meus irmãos, sétima palavra-chave aí, né? Sétima palavra-chave, murmuração. Esse foi um problema entre o povo judeu que, de fato, Deus não se agradou, né? Eu vou correr um pouco aqui por causa do tempo. Oitava lição fala da confissão, né? A gente precisa confessar os nossos pecados. A Bíblia diz,
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Tá bom? Lição de número 9, palavra-chave, tentação. A tentação. Tá? E aqui falou sobre a tentação de Jesus, né? A tríplice tentação de Jesus. É importante que a gente diga que Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Significa que nós venceremos as tentações também com a palavra de Deus. Sozinho nós não conseguimos, tá bom? Lição de número 10, santidade. Precisamos andar em santidade. Este também é uma forma de se conduzir no caminho. Lição de número 11, palavra-chave, inferno. Né? Entender que a nossa eternidade ela está garantida por Deus, porém nós precisamos entender e pregar que existe uma realidade que é a ausência de Deus, que é exatamente o inferno. E a gente precisa pregar sobre isso porque tem alguns que falam do universalismo, no final todos vão ser salvos, né? Aniquilacionismo, que quem não for salvo vai ser extinto, que é uma teoria adventista, que não tem respaldo bíblico, porque a Bíblia fala que o bicho não morre e o fogo não se apaga. A Bíblia fala de um fogo eterno, mas eu não sei que fogo eterno é esse que eles tentam dizer que esse fogo vai ter um fim. Se é eterno, não tem fim, não é? Muito bem. A lição de número 12 falou sobre esperança. Esperança como a âncora da alma do cristão. A gente precisa ter esperança. Lembrando que nós falamos na lição passada sobre esperança. Esperança tem a ver com a palavra espera e perseverança. Espera porque fala do tempo e perseverança porque fala da atitude que o cristão tem que ter. Você espera, mas você tem atitude. Você espera com atitude. Isso é perseverança, tá bom? Meus irmãos, e a última lição é essa de agora, né? Que a palavra-chave é cidade. Cidade. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acho muito interessante. Essa é uma capa de uma revista, de circulação nacional, tá? Essa capa diz o seguinte: Jerusalém, a cidade mais importante da história. Atenção, essa revista não é evangélica, porque ela é um testemunho de uma revista secular, posso dizer até ateísta, porque eles falam muito sobre essa questão também, mas eles estão falando uma verdade. Jerusalém é a cidade mais importante da história. E eles dizem, na continuidade, esqueça Nova York, Paris, Roma. A cidade santa está no centro do mundo há mais tempo do que qualquer outra. Conheça, preste atenção, irmãos, isso aqui é importante. Olha o que eles dizem. Conheça a saga do lugar que moldou o passado e definirá o futuro do planeta. Aí eu disse, glória a Deus. Por que isso? Porque pedras estão clamando. Jesus disse, né, quando alguém foi dizer que era para os discípulos calarem, ele disse, olha, se eles calarem, as pedras clamarão. Eu quero interpretar, fazer uma exegese, né, desse versículo e dizer o seguinte, aqui estão as pedras clamando. Pedra é algo que não tem vida. Pessoas ateias, pessoas que não acreditam em Deus, mas estão falando uma coisa verdadeira, mesmo que seja na ótica deles. Só que essa ótica deles está condizente com o que diz na palavra. Por quê? Porque Jerusalém, de fato, vai moldar o futuro do planeta. E ainda tem crente aí, crentes, pastores respeitados, que eu gosto muito, que estão dizendo que Deus rejeitou Israel, que agora é só igreja, não é? Não. Deus não rejeitou Israel, Deus não rejeitou Jerusalém, tá bom? E até porque tem muitos textos que mostram sobre isso. Na entrada de Jesus em Jerusalém foi dito sobre isso, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o Senhor entrou ali de uma maneira simples, montado num jumentinho,
Mas você percebe que no Apocalipse 19 ele vem montado num cavalo branco, com poder e com glória, para implementar, introduzir o seu reino milenial aqui nesta terra. E ele vai fazer isso a partir de onde, meus irmãos? Jerusalém. Jerusalém. Agora você entende por que, que o diabo tem tanta raiva dessa cidade? Outra coisa, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês que é muito importante. Por que será que no texto bíblico Deus fala da Jerusalém que desce, né? Porque ali é dito que, capítulo 20, 21, né? É dito que João vê a cidade que vem descendo dos céus, né? E Deus diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. A palavra diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. Meus irmãos, atenção, eu anotei aqui a referência. Êxodo capítulo 25, versículo 8. O que é que diz? Diz que Deus falando para o povo, faça um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. Deus, o Deus Todo-Poderoso, pediu para que se fizesse um tabernáculo para ele habitar no meio deles. Atenção, Deus não pediu para fazer um templo. O templo era esse tabernáculo, porque ele era transitório, não é? Mas Deus ia estar com o povo na caminhada, porque eles estavam na caminhada saindo do Egito para Canaã. Tá? Quando chegam em Canaã, quando eles assumem a terra, quando eles possuem a terra, Davi demonstra o desejo de construir o templo do Senhor. Deus disse não, porque tu sujaste tuas mãos com sangue. Salomão, teu filho, vai construir. E Salomão constrói o templo. E Salomão consagra o templo ao Senhor. E Deus responde à oração de Salomão, irmãos, com a sua presença entrando a glória dele no templo. Glória a Deus. Você está acompanhando o raciocínio? Muito bem. Porém, Salomão se perverteu. A perversão do reinado da monarquia judaica começou com Salomão. Porque podem falar o que quiser de Davi. Ele tinha muitos problemas, né, de ordem pessoal, mas ele não tinha problema de ordem espiritual no que diz respeito à adoração pagã a outros deuses. Não. Salomão já começou com isso. E o filho de Salomão deu continuidade e outros reis deram ainda uma continuidade mais perversa, chegando ao ponto de colocarem no templo imagens de deuses pagãos. Vocês sabem disso, nós já estudamos. O livro de Ezequiel mostra a glória de Deus saindo do templo. Porque se ela entrou no templo quando Salomão consagrou, agora, por causa da perversão do povo, da idolatria do povo, a glória do Senhor, a presença do Senhor estava saindo. Bom, adiantando aqui para a gente entender o raciocínio, aí Deus vai e o povo é levado cativo, 70 anos no cativeiro, mas há uma promessa de retorno. Deus usa Ciro, chama ele de meu pastor, para que faça com que o povo seja repatriado à sua terra. E vem Neemias, Esdras, fazendo a reconstrução, especialmente Esdras, né? Fazendo a reconstrução do templo. E depois que o templo é feito, não é? O povo reclama porque diz que o templo estava, arquitetonicamente, ele estava menor, né? Menos chamativo, digamos assim, menos elaborado do que o templo de Salomão. Né? E Deus responde dizendo, a glória da última, atenção, não é segunda casa, como alguns falam, a glória da segunda casa. E a glória da última casa será maior do que a primeira. E por que última, meus irmãos? Porque preste atenção, entenda o raciocínio, tá bom? O templo
de Neemias foi reconstruído, né? Aí você tem o pós-exílio, o povo voltando, mas você tem, por exemplo, aquele período de 400 anos, quando não há mais profecia, não há mais nada, aí vem Jesus. No tempo de Jesus, né, que é a dominação romana, os romanos ampliam o templo e ele fica suntuoso. Mas eu pergunto para os senhores, para as senhoras, a glória do Senhor estava no templo, meus irmãos? Não. Porque na realidade é a glória da última casa. Glória a Deus. Pegue o raciocínio aí, por favor. Aí Jesus diz para os fariseus o seguinte: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E eles ficaram sem entender. Porque dizia, ora, Salomão, os nossos antepassados construíram esse templo, demorou tanto para construir, como é que esse aí diz que constrói em 3 dias? Porque eles não entendiam que ele estava falando deste templo, que na realidade era uma profecia da própria morte dele. Vocês vão destruir este templo, vocês vão matar este templo, e em 3 dias eu vou reconstruir. Em 3 dias eu vou ressuscitar. Aleluia! Foi o que ele fez. Ele ressuscitou ao 3º dia. Porque, meus irmãos, agora o templo era exatamente o corpo daqueles que servem a Deus. Por isto mesmo que Paulo entendeu todo esse processo e diz, inspirado pelo Senhor, vocês são templo do Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora se cumpriu mesmo a glória da última casa sendo maior do que a da primeira. Mas é claro que isso vai ter um cumprimento futuro, porque a Nova Jerusalém, que é a cidade, mas é também o templo, se você parar para pensar nesse texto de Apocalipse capítulo 21, está falando da cidade santa que desce, mas essa cidade é uma parte do templo que era construído, que foi construído na terra. Claro que foi construído na terra com base naquilo que estava lá na eternidade. Se você parar para pensar, meus irmãos, a Nova Jerusalém, ela tem as configurações do tabernáculo, tá bom? Por isso mesmo que eu quero mostrar para vocês esse outro gráfico aqui, olha. Esse outro gráfico é muito importante, meus irmãos. Jerusalém, morada de Deus com os homens, tá bom? Jerusalém, morada de Deus com os homens. É exatamente esse texto que está falando sobre a construção, sobre a cidade santa que desce. Vamos meditar um pouquinho sobre ele? Eu acredito que é de suma importância, professor, a gente falar sobre isso, a gente ler sobre isso, né? Na nossa lição. Inclusive porque faz parte da leitura bíblica em classe, tá? Olha o que diz. E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso aqui é um cumprimento do que Jesus falou. Você se lembra, né? É como se Jesus tivesse mostrado para os discípulos, olha, olhem o céu, olhem a terra. Vocês estão vendo esse céu, estão vendo essa terra? Tudo isso vai passar. Mas as minhas palavras não passarão. Jesus estava falando disso literalmente. Porque o céu ia passar, a terra ia passar. E aqui no Apocalipse você tem um cumprimento disso. Primeiro o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, Deus reformulando toda a terra. Muito bem. Para exatamente receber esta cidade, este templo maravilhoso. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu adereçada como esposa ataviada para o marido. Atenção, meus irmãos, atenção. Ele vê a cidade santa, que chama de Nova Jerusalém, que descia do céu ataviada, né, aprontada, adornada, para o seu marido. Agora, olha aqui que coisa interessante. Versículo 3. Isso está falando do mesmo personagem, da mesma cidade, tá?
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ora, não era cidade? Por que está chamando de tabernáculo? Porque a cidade é o tabernáculo, né? Pois com eles habitará. Aí cumprir-se-á aquilo que Deus tinha dito. Êxodo 25:8, que eu comecei falando sobre isso, você se lembra? O que é que diz lá? Êxodo 25:8. E me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Irmãos, a palavra de Deus tem que se cumprir. O povo construiu, depois fez o templo ficou suntuoso, bonito, mas o povo ficou orgulhoso, ficou soberbo, se afastou de Deus, colocou outros deuses lá, Deus permitiu que exércitos inimigos invadissem, destruísse o templo, que era um motivo de orgulho para os judeus, tá bom? O templo foi destruído, depois Deus reconstrói, né? Deus manda que se reconstrua o templo, o povo reconstrui o templo, e agora você tem aqui a representação espiritual, mas de forma configurada, concreta, aqui agora descendo para ser colocada nessa terra. Meus irmãos, olha aqui, ó. Então diz, ó, Deus, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, morará com eles. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Cumprindo-se aquele propósito que Deus queria desde o início, para que se fizesse um tabernáculo, para que ele pudesse habitar entre eles. Mas ocorre que os homens falharam no seu propósito. E aí Deus vem com o seu tabernáculo, o tabernáculo celestial, que é a Nova Jerusalém. Meus irmãos, se você olhar aí para esse gráfico, você vai ver os nomes dessa, como se data, né? Como aparece na Bíblia. Cidade de Deus, cidade santa, tabernáculo de Deus, esposa, morada de Deus. É o nome dessa cidade, tá bom? O construtor dessa cidade é o próprio Deus. Paulo mesmo fala que nós não temos uma cidade humana, senão uma cidade eterna, construída, né, pelo Senhor. Então, ele é o próprio construtor dessa cidade, porque essa cidade nunca será destruída. Jerusalém foi destruída, invadida, se não me falho a memória, cerca de 2 vezes. A cidade foi destruída, o próprio templo foi destruído, né? Mas é certo que pelo menos 25 vezes houveram investidas de inimigos contra a cidade. Por isso que o diabo, meus irmãos, tem ódio dessa cidade. Isso é uma coisa que, infelizmente, os nossos irmãos judeus não entendem, porque rejeitaram o Messias, rejeitaram a mensagem da cruz, rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus. E por isso que a cidade até hoje vive sendo hostilizada. E por quê, meus irmãos? Porque não aceitaram o tempo da visitação do Senhor, quando ele veio para estar com eles, mas eles o rejeitaram. Agora aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Que esta cidade, e eu acredito na literalidade, tá bom? Podem me criticar, porque tem alguns que só querem falar da simbologia, simbologia. Tudo bem que tenha simbologia, mas eu acredito numa simbologia com uma realidade concreta. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor vai trazer a mentalidade dessa cidade para esta terra. Assim como se você falar de Paris, a cidade luz, tem uma mentalidade. Todo mundo que viaja para Paris fala que existe uma atmosfera que é a cara de Paris. Mesma coisa você fala para Nova York, mesma coisa você fala para Londres e assim várias outras cidades. Tóquio, cidades famosas, tá bom? A Nova Jerusalém tem uma mentalidade, tem uma cultura própria do reino de Deus. E é isso que vai ser implantado aqui nessa terra, tá bom? Quem são os habitantes dessa cidade?
são todos os redimidos, segundo a Bíblia, que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Tá bom? Irmãos, se você olhar no texto sobre a Nova Jerusalém, você vai ver a estrutura dessa cidade, tá bom? É mais ou menos, tem várias representações artísticas. Eu particularmente fiz dessa forma, tá bom? Para a gente entender. Então, ela tem um muro com 12 portas, né? Essas portas são uma espécie de pérolas, tá bom? Tem alicerce de pedras preciosas, 12, né? Alicerces também. Ah, a cidade é formada, o formato, melhor dizendo, da cidade é um cubo. É um cubo. Na realidade, é um quadrado. Um quadrado como um cubo. E por isso que é interessante o paralelo dela com o templo ou com o tabernáculo. Por quê, meus irmãos? Porque vocês sabem que o tabernáculo era formado de lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santíssimo era onde estava realmente a presença de Deus. Ok? E esse lugar santíssimo, como a cidade, como o tabernáculo, ele tem um formato retangular, dividido no meio, né? Se você dividir esse formato retangular no meio, você vai ter dois lados iguais, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santíssimo é a Nova Jerusalém, que é esse cubo, que é esse quadrado, né? E é quadrado por quê, meus irmãos? Porque está falando de perfeição. Lados iguais, altura, largura, profundidade, tudo igual, porque Deus é perfeito. Está falando de perfeição. Está falando da perfeição de Deus, tá bom? As ruas da cidade, existe as ruas da cidade, porque se é uma cidade, então tem que ter ruas, né? Se é uma cidade, tem que ter moradas, edifícios. Que eu acredito que é isso que o nosso Senhor falou para nós em João 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Preparar lugar é o exercício de Jesus como sacerdote, meus irmãos. Por que sacerdote? Porque ele vai estar intercedendo por nós, para que a gente possa ter forças para chegar nessa cidade, tá bom? Não que ele vá construir a cidade, né? Mas é garantir a nossa morada, tá bom? É nesse sentido, tá? A cidade tem uma praça de ouro, meus irmãos, uma praça de ouro, tá? E tem também um rio que desce do trono. Esse rio, eu quero acreditar que é o rio da vida e que o nosso comentarista fala aqui, não é? Você já deve ver aqui. Eu estou falando desse gráfico, tá, irmãos? Porque ele está abrangendo toda a lição, mas com certeza está dentro do que está aqui. Segundo tópico, você pode identificar aí, o eterno e perfeito estado. Então, está falando aqui, olha, que a cidade tem um rio, tem uma árvore, né? Uma coisa que a cidade não tem é exatamente o mal. Então, há uma ausência da malignidade. Não existe mal. O que isto quer dizer? Que pecado não entra lá. Por isso que eu e você precisamos ser transformados. E isso vai acontecer no momento da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, quando o nosso corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, quando o nosso corpo que é mortal se revestirá da imortalidade, porque isso que é corrupção, que é corruptível, esse corpo corruptível não pode entrar nessa dimensão incorruptível. Então, isso é importante a gente entender, tá? Ah, esse rio é o rio da vida. Rio da vida. Eu creio nisso, sabe, irmãos? Que Jesus, esse rio é aquele rio que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Você vai beber dessa água, ela vai te dar sede. A água que eu te der, você não vai ter sede, porque vai fluir um rio. Esse rio, ele flui. Atenção, não é uma piscina, não é uma água retida, parada. É um rio que tem correntes, que flui para a vida eterna, meu irmão. É lindo isso demais, tá?
Nessa praça também tem a árvore que se chama Árvore da Vida. A Árvore da Vida, para representar essa vida eterna que Jesus promete a todos nós. Não é? Uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, você tem isso aqui, olha aqui, ó, versículo 23, nos estudos que eu ministro, eu sempre digo, né? Já falei isso aqui, mas é só para frisar. Por exemplo, aqui a companhia de eletricidade, a companhia elétrica, chama Equatorial, né? A Equatorial que fornece luz aqui para o estado do Pará, né? E eu digo que na Cidade Santa não há Equatorial. Não há nenhum tipo de gerador, porque a Bíblia diz no versículo 23 que a cidade não precisa de sol nem de lua para que ela resplandeça a sua luz. Exatamente porque a glória de Deus tem iluminado. Atenção, a glória de Deus é a energia, esse poder que ilumina a cidade através da lâmpada. Quem é a lâmpada? O Cordeiro, o nosso Cristo, aquele que diz: eu sou a luz do mundo. E agora a gente vai ver ele no seu esplendor, tá bom? Ainda assim, meus irmãos, isso é lindo também. Ainda assim, dentro dessa materialidade, os três, Pedro, Tiago e João, eles estavam lá no Monte da Transfiguração e o rosto de Jesus se transfigurou como um sol ao meio-dia, ou seja, brilhando de maneira poderosa, não é? E também quando João tem essa visão do Cristo glorificado no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz lá que quando ele se vira para ele, o seu rosto brilhava como o sol e ele cai como morto, porque ninguém consegue estar na presença de Cristo, na presença do nosso Senhor Todo-Poderoso, na sua glória, meus irmãos, sem esse temor, sem essa, sabe, porque o nosso Cristo, ele é esta luz, a luz que expulsa as trevas. Então, o nosso Cristo, ele será a luz da cidade. Meus irmãos, falta palavras para a gente falar sobre a Cidade Santa, mas eu quero incentivar vocês a que a gente permaneça firme, tá bom? Que a gente tenha essa convicção aqui na lição final, no último ponto aqui da lição, ele está mostrando que o que é que todo crente salvo deve esperar. Eu digo aqui, eu quero finalizar com essa parte, tá bom? Que está aqui nesse gráfico. O que a gente deve esperar é um lugar onde tudo é perfeito. Tudo é perfeito. Meus irmãos, o governo é perfeito. Por quê? Porque é o próprio Cristo que governa a cidade. E não tem a ver com direita, com esquerda, com parlamentarismo, com presidencialismo, com comunismo, não. É o Cristo que governa a cidade. Glória a Deus por isso, tá bom? Os habitantes serão também perfeitos, porque receberemos novos corpos, né? Incorruptíveis. E por isso a gente precisa entender que não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor, nem choro, conforme diz aqui Apocalipse capítulo 21. Não haverá mais pranto, nem morte, nem choro, nem dor, porque os seus habitantes dessa cidade terão uma vida plena. O conhecimento é perfeito. Gente, é tão importante isso. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas aguente um pouco, porque é lindo isso aqui, tá? Por que o conhecimento vai ser perfeito, meus irmãos? Porque nós não precisamos, por exemplo, de estudar mais. A Bíblia diz que ninguém mais aprenderá sobre o Senhor, ninguém perguntará quem é o Senhor, porque todos saberão quem é o Senhor. Costumo dizer em tom assim jocoso, né, que isso vai ser o fim da escola dominical, né? Que ninguém vai mais aprender sobre o Senhor, pois todos saberão quem é o Senhor. Glória a Deus por isso. A comunhão será perfeita, tá bom? O amor será perfeito. Aqui é o amor ágape, o amor perfeito. É o único que é a virtude maior que vai permanecer nessa cidade. O serviço será perfeito. Você sabia disso?
Há quem diga que nós vamos ficar como que ociosos no céu. Não, a Bíblia diz que os seus servos o servirão. Então tem serviço. Só que não é como o que nós fazemos aqui, que o serviço que nós realizamos aqui deteriora o nosso corpo. A verdade é essa. Olha, gente, a adoração é perfeita, o louvor é perfeito, a santidade é perfeita e a vida é perfeita. A vida eterna. Essa é a vida eterna que Jesus prometeu a todos aqueles que permanecerem fiéis. Meus irmãos, eu agradeço vocês estarem ouvindo até agora e que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a escola dominical onde você ministra, tá bom? Vamos iniciar mais um outro trimestre e que Deus nos dê graça para a gente continuar nessa jornada até chegar aquele dia quando nós trocaremos então a nossa cruz por uma coroa de glória. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.